ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo, amigo, a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 25. Estamos revendo o capítulo 3, especialmente os versículos 21 a 31, para nos prepararmos apropriadamente e poder entender melhor o capítulo 7 desta epístola. O capítulo 7 contém uma grande verdade, da mesma forma que não somos justificados pela lei, também não podemos ser santificados pela lei. Hoje vamos ver mais uma vez o capítulo 3 e em seguida começaremos o capítulo 7 de Romanos. Capítulo 3, versículo 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Os efeitos de longo alcance da cruz são aqui descritos. E Paulo diz que Deus quis fazer algo. O que ele quis fazer? Veja o versículo 25. Demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A expressão pecados dantes cometidos refere-se aos pecados cometidos na antiga dispensação, no período entre Adão e Cristo. Porque Deus é santo e, portanto, deve julgar o pecado, como pode, em sua santa lei, permitir que os pecados do passado não sejam julgados. Se em algum momento Deus tivesse tido um problema, e digo isso reverentemente, este problema teria sido permanecer justo enquanto justifica os pecadores. Quando lemos isto, pode parecer que Deus passou por alto em relação aos pecados cometidos antes da cruz sem puni-los. Para algumas pessoas, pode parecer que Deus havia perdoado os pecados do passado, mas, na verdade, o que Deus fez foi reter temporariamente o castigo até seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, vir e derramar o seu sangue por todos os pecados do passado, presente e futuro. A morte de Cristo foi completa e abrangente, exonerando Deus de qualquer e toda falsa acusação que pudesse ser feita contra ele. Veja, Deus foi justo até mesmo em sua paciência, pois seu plano era julgar todos os pecados no Calvário através da morte de Cristo. O pecado foi pago integralmente, e quando você começa a ver a cruz através dos olhos de Deus, saiba que Deus foi justo e justificador, como diz o versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É o grande e maravilhoso plano de salvação que justifica o pecador, e Deus, ao mesmo tempo, permanece justo. É na morte substitutiva de Cristo que a justiça de Deus foi vindicada, e os pecadores arrependidos foram justificados. E que grande e maravilhosa demonstração do amor de Deus, de sabedoria, graça e poder. Vamos ver agora os versículos 27 a 31. Observe como eles são importantes para esclarecer o capítulo 7. Romanos 3, versículo 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A característica única do cristianismo bíblico é o fato de que o homem é justificado pela fé. É nisso que ele difere de todas as religiões do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta uma e outra vez enquanto desenvolve o glorioso plano de salvação. Como o plano se originou com o próprio Deus, não poderia falhar, porque Deus não falha. A maneira de Deus justificar o pecador através da morte de seu Filho Jesus Cristo deve ser aprovada por causa do seu êxito, e a aprovação da maneira de Deus salvar o homem sela para sempre a possibilidade da maneira do homem se salvar a si próprio. Observe que jactância, em outras traduções, é usada a palavra vanglória, fica de fora. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Quando você entende o plano de salvação, não vai haver lugar para a glória própria. Toda pessoa salva deve dizer que a glória pertence somente a Deus. O próprio Paulo disse isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 14.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, há homens e mulheres que alcançaram sucesso nos negócios, em seu casamento, na política e em outras áreas, através do próprio esforço, disciplinando-se e colocando toda a força e determinação possível. Mas essa força e determinação jamais pode tirar o homem das profundezas do pecado e justificá-lo diante de Deus. A força do pecado que nos arrasta para baixo é mais forte que a nossa própria força. O homem necessita de uma força maior do que a dele para ser resgatado da depravação e da degradação. O Salmo 40, versículo 2 diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Só Deus pode salvar um pecador e o declarar justo. Isso exclui tudo o que o homem pode fazer por si mesmo. Bem, veja o versículo 28. No versículo 27, a jactância está excluída, e no 28 há uma conclusão. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Esta declaração é tanto uma conclusão como uma confirmação do que Paulo acaba de dizer. Ele disse que a salvação não é por obras, não é por guardar a lei, mas por outro tipo de lei, que no versículo 27 é chamada de lei da fé. O princípio da lei da fé é o Evangelho, e independentemente dele, ninguém pode salvar-se. A salvação pela fé e salvação pelas obras se excluem mutuamente. O apóstolo Paulo não estava sugerindo que existem duas leis e nós escolhemos uma delas, não é isso? A salvação vem pela fé. E porque é pela fé, não pelas obras, então não há lugar para nenhum homem, judeu ou gentil, para dizer que foi pelo seu próprio mérito. Tito 3,5 diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, o caso pode se dar por encerrado. Qualquer possibilidade de vanglória é excluída no princípio da fé, e somente fé. Deus reduziu o orgulho humano a zero. O evangelho cristão apela somente à fé. O versículo 28 diz: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O orgulho e a vanglória foram silenciados. Quem de nós pode se vangloriar? Ninguém, absolutamente ninguém. No céu, toda a glória é do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nos versículos 29 a 31, a lei é estabelecida. Os 3 versículos que concluem este capítulo não devem ser negligenciados. O conteúdo destes versículos é vital para o contexto e é essencial para o argumento em questão. O apóstolo Paulo afirmou enfaticamente que o plano divino da salvação por meio do sangue de Cristo é dado ao pecador gratuitamente pela obra de Deus. A primeira conclusão é que nenhum homem deve se vangloriar. Nem o santo, nem o pecador pode se vangloriar de nada. Depois, há outra coisa que precisa ser discutida, e os versículos 29 a 30 falam sobre isso. Está ligado à distinção entre judeus e gentios. Provavelmente os judeus é que levantariam esta questão. Os judeus tinham a lei e a conheciam, os gentios não. Eu gostaria de deixar claro que a questão não é simplesmente a distinção entre judeus e gentios, mas a distinção entre judeus e gentios em relação à maneira que Deus tem para salvar os homens através da morte de Jesus Cristo. É claro que existe a diferença entre judeus e gentios, ninguém vai negar, mas não há diferença na forma como Deus redime os pecadores perdidos. Veja os versículos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. A resposta da primeira pergunta é dirigida principalmente para os judeus. Paulo tratou sobre isso no capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 20. Quando chegamos ao tema de como Deus salva os pecadores, não há diferença. Nem judeu, nem gentil poderia guardar a lei. Ambos são pecadores e perdidos, portanto, ambos necessitam de redenção. O versículo mais conhecido do Antigo Testamento dos judeus é Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, amigo, existe um único Deus, não há outro Deus, nem para os judeus, nem para os gentios.
Tanto os judeus como os gentios são pecadores, ambos estão perdidos e precisam da salvação. Portanto, seja o pecador perdido um judeu ou um gentio, circuncidado ou não, o método da justificação é o mesmo, e quando a verdade é compreendida e aceita, tanto pelo judeu como pelo gentio, ambos vão reconhecer que nenhum homem tem direito de se vangloriar, não há lugar para jactância. Deus nunca teve diferentes maneiras de salvar as pessoas. Ele tem uma única maneira, e está disponível tanto para os judeus, assim como para os gentios. Quando alguém confia em Cristo, ele torna-se um recipiente da experiência permanente da justificação. E por isso tudo o que ele pode dizer é: a Deus seja a glória. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Como Deus justifica gratuitamente por sua graça todos os que creem, independentemente da lei, o que vamos fazer então com a lei? O plano de Deus para salvar os homens pela graça mediante a fé deixa de lado a lei? Anula a lei? Bom, estas são perguntas retóricas que qualquer judeu faria. A resposta de Paulo é breve e honesta. Ele já usou esta expressão 2 vezes nos versículos 4 e 6. De maneira nenhuma. Ou seja, nem pensar, não considerem isto, de forma alguma. O Evangelho não invalida a lei, mas a confirma. Tanto a lei como o Evangelho têm a sua origem em Deus, portanto, não podem estar em conflito. A lei e o Evangelho foram projetados para diferentes fins, mas algumas pessoas podem perguntar: como a lei confirma o Evangelho? Nós sabemos que a lei entrega a condenação e morte. A lei diz: faça isso e viverás. Mas o homem infringiu seu direito de viver em não cumprir a lei. Por isso Deus resolveu o problema do homem, estabelecendo a lei. Como ele estabeleceu a lei? Através da morte de Jesus Cristo. Nosso Senhor disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. O objetivo da lei era a perfeita obediência e esse objetivo nunca foi cumprido, a não ser quando Cristo veio ao mundo. Através da sua perfeita obediência à lei, ele satisfez a sua demanda. Por isso Paulo escreveu: porque o fim da lei é Cristo. Cristo atingiu esse objetivo e assim tornou a justiça disponível àqueles que depositam sua fé nele. Nesta maravilhosa exposição doutrinária, podemos ver claramente que nada confirma, estabelece a lei da maneira que o Evangelho de redenção em Cristo Jesus faz. Que isso fique bem claro para você, meu amigo. Cristo não somente confirmou a lei pela sua perfeita obediência e vida sem pecado, é claro. A sua perfeita obediência à lei era necessária para qualificá-lo como um redentor. No entanto, a dívida pelos nossos pecados tinha que ser paga no momento em que Cristo foi crucificado em nosso lugar. Ali, a lei foi confirmada, foi estabelecida para sempre. Vemos isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, onde Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Creia, meu amigo, entregue-se incondicionalmente ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e o Senhor e Deus o justificará, e ele será glorificado. Muito bem, vamos agora para o capítulo 7 de Romanos. Vou dar uma introdução e entrar em mais detalhes nos próximos dias. Os primeiros 6 versículos estão intimamente ligados com tudo o que os precede, mas, por vezes, alguns professores da Bíblia veem esses versículos como uma nova seção, uma nova divisão. O pensamento central de Paulo no capítulo 6 é a vitória do crente sobre o pecado, ou seja, a prática da santidade. Até este ponto, ele usou 2 tipos de relacionamentos para iluminar a santificação: soberano e subordinado, e senhor e servo. O crente tem um novo rei, tem um novo senhor, o Senhor Jesus Cristo, de modo que ele não é mais escravo do pecado. E agora, Paulo vai usar uma terceira ilustração para mostrar a relação do crente com Cristo. A ilustração que ele usa é a de marido e esposa. O verdadeiro propósito desta ilustração é mostrar que o crente está liberto da lei e, portanto, morto para a lei através de Cristo. Este é o ponto. E é por isso que nós vamos para o capítulo 3, versículos 21 a 31, para mostrar que o homem não pode ser justificado pela lei. Aqui no capítulo 7, Paulo estava ensinando que o crente não pode ser santificado pela lei.
Deus tem outras maneiras para redimir o homem, independentemente de leis e obras. E Deus tem outra maneira, amigo, para ajudar seus filhos a viver uma vida santa. E tudo isso independentemente das obras da lei. E isso nos traz ao capítulo 7. Vamos ler os versículos de 1 a 6, que se referem à relação entre marido e mulher. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para com Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da terra. Você viu quantas vezes a palavra lei é citada? O que vamos aprender no capítulo 7? Aprenderemos que da mesma forma que não somos justificados pela lei, não podemos ser santificados pela lei. A santificação prática do capítulo 7 segue a lógica do capítulo 6. Em nosso próximo encontro, vamos estudar mais detalhadamente o capítulo 7 de Romanos. Olha, se você não conhece a Cristo Jesus como seu Salvador, não deixe passar mais tempo. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. E você que é salvo, esteja pronto com a sua Bíblia e vamos buscar mais dos aspectos práticos deste ensino sobre a santificação. Obrigado por nos ouvir, que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.